criando um projeto de lista de produtos aí utilizando o PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo para vocês aí mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai começar a montar um projetinho aí de uma listinha aí de compras utilizando aí, né, o PHP, tá? Então assim, essa aula é uma aula aí que vai começar a abordar os recursos que a gente viu aí nas duas últimas, né? Então que a gente viu como criar servidor usando o PHP, como criar HTML, né, usando o PHP. Então, a partir daqui, né, daqui para frente, a gente vai começar a ter mais alguns projetinhos aí práticos para que você possa, de fato, entender onde que a gente vai misturar todos aqueles comandos do PHP e tudo mais, tá? Aqui vale, antes, né, de eu começar aqui, um pequeno disclaimer. Esses códigos que eu vou mostrar não são códigos para você colocar no seu sistema de produção. Não é um código de produção, não é um sistema completo para isso, tá? É um exemplo aí para que você possa aprender. Então, antes de você copiar qualquer código daqui, você tem que verificar se isso vai resolver seu problema e, inclusive, você tem que ver se é a melhor forma de resolver o seu problema, se é a forma mais segura e assim por diante, tudo bem? Então, se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classefinal. Eu vou deixar para vocês aqui o link aí da nossa playlist, do nosso curso de PHP, do nosso curso aí de HTML, que é essencial para você poder começar aí a entender o que a gente está fazendo aqui no HTML, tá? Também vou deixar para vocês aí o link aí das últimas duas aulas, legal? Então, vamos lá para o código. Então, tô aqui com o meu VS Code aberto. Vocês vão criar aí no de vocês uma pastinha aí, projeto 2. E aqui a gente vai construir o nosso projeto aqui dentro, tá legal? Então, eu vou já iniciar o meu servidor PHP, certo? Meu servidor PHP aqui, vazio, sem nada. Se eu atualizar minha página aqui, certo? Ela vai dar um erro de not found, porque de fato não tem nenhum arquivo aqui. Eu iniciei o meu servidor e eu não tenho nenhum arquivo sendo exibido. Então, vamos começar aqui pelo arquivo index, né? index.php. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a gente vai começar a definir algumas regrinhas aí do nosso sisteminha. Então, nosso sisteminha, ele vai ter aqui, né, basicamente um título. Então, eu vou criar uma variável title. Essa variável title eu vou colocar aqui, ó, lista de produtos, certo? Então, até aqui nenhuma novidade. E eu vou criar aqui uma lista de produtos. Então, eu vou colocar aqui products, né? Para facilitar aqui, eu já deixei aqui, né, a minha lista de produtos salva, certo? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um array, dentro desse array eu tenho um outro array contendo cada um desses produtos. Então, eu tenho o nome vai ter o nome do produto, eu tenho a unidade, né, qual é a unidade que esse produto está sendo medido, né? Então, café em quilos, sabão em litros, arroz em quilo, e a quantidade é quantos desses eu tenho ou quantos desses eu quero comprar, é indiferente, tá? Então, eu tenho aqui basicamente esses produtos e aí a gente vai começar aí a montar, né, a nossa página através desses itens, tudo bem? Então, maravilha. Então, vou criar aqui uma pastinha components, certo? E essa pasta components, ela vai ter as partes da página que eu quero exibir. Como eu já mostrei para vocês aí nos outros exemplos, a gente consegue dividir, né, uma página HTML em pedaços menores e juntar elas usando o PHP para poder reaproveitar. Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui uma página header.php. Eu vou criar aqui um HTML básico, certo? E aqui onde está escrito document, né? A gente vai colocar o título que eu estou definindo aqui, ó, certo? Então, eu tenho um title aqui, ele vai aparecer aqui. Então, eu vou colocar aqui, né, o nossa short tag, certo? Então, eu tenho aqui o meu title. Se você passar o mouse em cima desse title, você vai ver que, né, aqui aparece já dizendo, olha, é uma string title, e isso está acontecendo porque o PHP ele já está entendendo aqui, ó, né, que esse title aqui ele é um tipo string, certo? Se eu comentar ele aqui, ó, você vai ver que o PHP, aqui o meu VS Code já vai dizer assim, olha, é um title, mas ele não está configurado, tá? Então, o que a gente vai fazer?
Para não acontecer isso, dele, né, não conseguir inferir, porque aqui é assim, né? Eu tô colocando title, mas quem me diz, quem me garante que o arquivo que vai chamar esse header tem um title? E quem me garante que esse title é desse tipo, por exemplo? Eu poderia ter feito da seguinte forma. Data é igual, colocar aqui, ó, title, certo? Vou copiar meu título aqui, ó. Lista de produtos, certo? Vou colocar aqui, ó, os produtos aqui dentro. Então, products. E vou colocar aqui a minha lista de produtos, certo? A partir de agora, eu não tenho mais o title e o meu VS Code aqui vai dizer, olha, não sei o que é esse seu title. Então, a gente vai dar uma ajudinha pro VS Code aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no começo, vou criar aqui um trechinho de PHP. E aqui nesse trechinho eu vou declarar, vou criar uma anotação. A gente já viu isso em outros exemplos, que a gente pode criar alguns comentários no código que ajudam o seu VS Code, o PHP Storm a entender o código. Então, eu vou colocar aqui, ó, certo? @var string title. Dessa forma, o PHP sabe aqui novamente que ele tem um title. Ele não sabe de onde vai vir esse title, mas ele sabe que nesse arquivo aqui tem um title. Mesmo que aqui não tenha nada com o nome de title, ele automaticamente vai saber que nesse arquivo ele tem um title, porque eu estou dizendo que em algum momento ele vai receber um title e esse title vai ser do tipo string, tá? Então isso aqui é uma marcaçãozinha, é só para fazer o nosso código ficar mais inteligente. Mais pra frente vocês vão ver outros exemplos onde isso aqui vai ficar mais claro, vai ficar mais útil. Vou recortar aqui esse trechinho, vou deixar só até o body, certo? Vou criar um novo arquivo, footer.php, e vou colar aqui o restante, certo? Esse daqui vai ser o restante do meu arquivo, então eu já tenho aqui o header e o footer, certo? Então vamos unir eles aqui. Então como que a gente faz a união? Require once, vou colocar ali o nome da minha pasta, components, certo? Barra header PHP e na linha de baixo, components footer PHP. Vou rodar meu código, ó, ele tá funcionando. Ele só deu um warning aqui dizendo que eu ainda não defini o título, tá? Mas ele já tá funcionando aqui, ele já tá juntando os dois arquivos, tá? Maravilha. Agora a gente vai começar aqui a ver algumas outras questões. Então, por exemplo, repara que aqui eu tenho esse components repetido. Então, eu tenho duas linhas com o mesmo trechinho de código repetido. E isso daqui costuma não ser bom, né? Quando você começa a repetir código, é uma possibilidade para você dar erro. Mas aqui a gente já começou a utilizar uma boa prática aí do PHP, né? A gente está separando aqui, então eu tenho um arquivo, que é o arquivo que tem todo o código, a lógica do PHP, e eu tenho arquivos separados que vão ser responsáveis somente por exibir esses dados em tela. Então, quando a gente trabalha com PHP, o ideal é que você trabalhe nesse modelo, né? Como que é esse modelo? Esse modelo é o que o pessoal chama de MVC, Model View Controller. O que é tudo isso? É uma forma de você fazer o código, né? Ou seja, eu poderia ter colocado todo esse código do header e do footer aqui dentro do meu index, mas ele estaria misturado, eu estaria misturando o código que mostra na tela com o código que faz a regra de negócio, o código que tem qualquer tipo de lógica e etc. Isso não é recomendável. Recomendável é o arquivo que exibe dados na tela, ele só tem que ter coisas da exibição na tela. Então, o que eu fiz aqui? Separei a responsabilidade. O meu arquivo header tem como mostrar os dados em tela, porém, ele não tem nenhuma lógica de negócio. Ele não sabe quem vai ser o título, ele não sabe de onde eu vir o título, ele sabe que ele terá um título. E o footer, a mesma coisa, tá? Aqui, nesse caso, eu estou repetindo aqui esse componente e existe também uma outra questão também que eu ainda não comentei. Essa barra aqui, ela muda de acordo com o sistema operacional, Windows ou Linux. Então, também não é o ideal que eu coloque a minha barra dessa forma, porque eu correria o risco, né, dessa barra aqui ser interpretada da forma errada de acordo com o sistema operacional. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, tá vendo que é sempre components, barra e o arquivo. É sempre dessa forma. Então, e se eu
simplesmente pegar o nome do arquivo só e o restante já deixar pronto, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado functions.php. E nesse meu arquivo functions, eu vou colocar aqui uma função, certo? Uma function. Vou colocar aqui get components path, certo? Ela vai me retornar uma string e ela vai ser a responsável aí por me dar, né, me dizer qual é a pasta aqui, né, que eu quero do path aqui, né? Então, ela vai ser responsável por isso. Então, eu vou colocar aqui return. Eu já sei que a pasta é a components. Só que ao invés de eu colocar a barra fixa, a gente vai usar um recurso do PHP, uma constante, chamada Directory Separator. Esse Directory Separator, ele muda de acordo com o sistema operacional, tá? Ou seja, a barrinha que vai aparecer, ela vai ser de acordo com o sistema operacional. Então, aqui, agora eu tenho aqui, ao invés de eu colocar esse components e essa barra, eu vou apagar e eu simplesmente vou vir aqui, vou dar um require once no meu arquivo functions, certo? Nesse caso, eu vou até colocar esse require lá em cima. Então, eu tenho aqui o meu require. E aqui, eu vou colocar agora o nome da minha função. Get components path, ponto, e get components path, ponto. Ou seja, eu estou simplesmente chamando uma função e essa função ela vai resolver para mim essa questão do diretório da pasta de componentes aqui. Se eu rodar, ó, repara, deu o mesmo efeito, porém eu evitei aqui, né, de ter que ficar repetindo, né, esse trecho aqui. Só que agora eu repeti o get components path. Então a gente vai usar um outro recurso do PHP, que são as constantes. A gente já viu aí, né, eu tenho aula aí sobre constantes. Então a gente vai criar uma constante chamada define. Eu vou colocar aqui o nome, vai ser aqui components. E eu vou chamar get components path. E agora, toda vez que eu quiser incluir, ao invés de colocar isso, eu coloco dessa forma. Components, certo? Aí você vai dizer, tá, tudo bem, eu troquei aqui, deu na mesma, tá funcionando, mas eu ainda estou repetindo aqui o components. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa lógica todinha e mover ela para outro arquivo. Então, eu vou criar aqui dentro de functions, get, então eu vou colocar aqui function, get, require. Ele vai receber aqui a string, que vai ser o arquivo. Ela não vai retornar nada e ela simplesmente vai usar esse comando aqui, ó, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um require no arquivo que eu definir aqui, ó. Então, vou colocar aqui entre aspas e vou colocar aqui, ó, file.php. Ou seja, essa função, ela vai receber o nome do arquivo que ela quer incluir, ela vai lá e vai dar um require utilizando essa constante, que a gente já definiu ela aqui no começo da nossa aplicação. Então, no exemplo que eu dei lá, quando a gente falou de constantes, eu dei esse exemplo. A gente pode definir constantes aqui no começo para servir como configurações. E aí eu tenho aqui ela funcionando. Então, agora, ao invés de dar um require once, eu simplesmente vou colocar aqui, ó, get require. Eu quero o arquivo header. Reparem que eu não preciso mais pôr o ponto .php, porque ele coloca automático. E agora eu quero o arquivo footer, certo? Olha aí. Tá funcionando aqui perfeitamente, tá? Porém, aqui, novamente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma regra de exibição na tela na minha regra de negócio. Então, o que eu quero fazer? Ao invés de ter que chamar os requires aqui, eu quero delegar isso daqui para um outro código. Eu quero que um outro código resolva isso para mim. Então, eu vou vir aqui no Functions e vou criar uma nova função, function makePage. Essa função que vai montar a página. Ou seja, é ela quem vai chamar esses carinhas aqui, ó. Certo? Então, agora, eu tenho aqui a minha função makePage, ela que é a responsável
por montar a página. E agora eu só chamo aqui, ó, make page, certo? E agora eu tenho aqui o mesmo código funcionando. Ainda estou com o problema do título, certo? O que que eu já sei? Eu já sei que a minha variável data, ela tem o título e ela tem os produtos, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável data e vou jogar ela aqui no make page, certo? E agora ela vai receber aqui, ó, array data. Então, aqui, vou rodar meu código, vamos ver o que que acontece. Rodei aqui, ele ainda está dizendo, né, que não existe aqui, ó, o title. E por que que esse title não existe? O title não existe pela seguinte razão. Não tem title aqui. E se eu criar um title aqui, ó, vamos supor que eu tivesse criado um title aqui, ó, página, certo? E colocado aqui. Vamos ver o que que acontece. Ela continua dizendo que não tem um title. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque essa função getRequire aqui, ó, tá? Ela não tem a variável aqui dentro. Então, quando eu dou um require once aqui, o PHP ele vai procurar a variável title nesse escopo aqui, ó, nesse pedacinho. Só que aí é que tá, esse pedacinho não tem a minha variável title. A variável title ela simplesmente não existe aqui, ó, certo? Então, o que que acontece? Ele vai dizer que ela não está definida. Então, mas eu criei a variável title aqui. Sim, mas você criou a variável title, ela está dentro dessas chaves, não dentro dessas chaves. Então, pela divisão aí do PHP, o escopo, né, das variáveis, essa variável title, ela só existe aqui dentro. Então, eu precisaria que ela existisse aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar esse array de dados e vai passar para cá. Certo? Então, vou passar aqui, ó, data, certo? E eu vou colocar aqui data. Aqui no meu header, ao invés do title, eu vou colocar aqui, ó, data com o title dentro. Agora vai funcionar, certo? Então, eu vou rodar aqui, ó. Agora ele apareceu aqui a minha lista de produtos. Ou seja, eu peguei essa variável que estava aqui dos dados. Vou até tirar esse title daqui. Tirei essa variável, né, que estava aqui, joguei ela para cá, falei, olha, você vai receber os dados, e aí ele vai ter os dados aqui, ó. A única questão é que ele ficou aqui apagadinho, dizendo que essa variável não está usando, né? Porque o meu VS Code ele não tem como saber que esse arquivo que ele está incluindo, né, ele está realmente usando. Só que, qual a questão aqui? A questão é que agora eu tenho uma variável data aqui, ela está dizendo que ela está um set, mas, poxa, e se eu quisesse manter só o title, será que tinha como, né? Então, será que tinha como eu deixar só assim, ó? Né? Então, uma forma de você fazer seria você vir aqui e criar aqui, ó, title é igual data title. Maravilha. Funciona. Porém, eu estou criando dessa forma, né, que sempre haverá um title. Vamos supor que eu passar aqui para o meu footer e se eu passar um array vazio aqui, ó, ele não terá um title. Mas não tem problema, o footer não precisa de um title, né? O footer não precisa de nenhuma variável. Ou seja, quando eu estou carregando o header precisa do title, mas o footer não precisa. Se eu colocar aqui fixo, que ele tem um title aqui dentro e ele sempre vai pegar um title, se esse title não vier por qualquer motivo, eu terei um problema. Inclusive, eu posso colocar aqui, ó, que o meu array, o default dele, ó, é vazio. Eu não preciso nem colocar mais esses carinhas aqui, ó. Agora vai ter o mesmo resultado e ele vai continuar dando o mesmo erro. Então, o PHP tem uma forma de fazer isso para a gente. Eu posso utilizar aqui a função extract. O que faz a função extract? A função extract, ela pega um array e para cada item do array, ela cria uma variável com o mesmo nome. Então, por exemplo, se eu tenho dentro do meu array um title, ele automaticamente vai criar aqui uma variável com o nome de title. Se eu tenho aqui um product, automaticamente ele vai ter aqui uma variável product, tá? Então, reparem que eu vou rodar aqui, ó, e ele voltou a funcionar aqui corretamente, certo? Porque o extract aqui, né, quando tem a informação, ele coloca, quando não tem, ele não coloca, tá? Então, é uma forma aí de se fazer essa função.
Maravilha. Agora que a gente já sabe que nós temos aqui esses itens, né? A gente vai começar a fazer outras coisas, né? A gente vai começar a montar a nossa tabela. Então, eu vou criar aqui no Components, eu vou criar aqui table.php e aqui dentro a gente vai montar uma table, né? Essa tabela, ela vai ser aí onde a gente vai exibir os dados em tela. Então, eu vou criar aqui um table border, vou colocar aqui que ela tem uma borda de 1, certo? Então, eu já tenho aqui a minha table. Eu vou colocar aqui um tr e eu vou colocar aqui um td, só para a gente poder ver a tabela em tela, certo? Então, eu vou colocar aqui tabela. E agora eu vou incluir, ou seja, essa minha página, ela vai ter o header, ela vai ter o footer, e entre eles ela vai ter aqui um novo componente, que vai ser a minha tabela. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui um get require, e eu vou passar aqui que eu quero o arquivo table, e eu também vou passar os dados para frente, hein? Certo? Então, eu tenho aqui os get requires. Vou atualizar minha tela. Reparem que eu já tenho aqui a minha tabela sendo exibida, tá? Então, até aqui, maravilha. Agora que a gente tem aqui nossa tabela, a gente pode criar nossas regras. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, nessa tabela, eu vou fazer uma regrinha de PHP. Por quê? Porque se eu não passar nenhum dado, né? Então, vamos supor, se eu passasse aqui, ó, produtos vazio, eu não preciso mostrar uma tabela na tela. Por quê? Porque eu não tenho produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa minha tabela, ela decidir, de acordo com a variável ali de produtos, né? Se ela vai exibir ou não esses dados em tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um PHP if. Eu vou colocar aqui, se tiver vazio, a variável products, certo? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui somente um parágrafo escrito sem dados para mostrar, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, PHP else, ou seja, se não, ele vai me mostrar a minha tabela e aqui embaixo PHP endif, certo? Então, coloquei uma lógica aqui, né, dessa exibição. Vou rodar, a tabela está sendo exibida. Se eu vier aqui e colocar os produtos vazios, ele vai aparecer aqui que ele não tem dados para mostrar. Então, a gente já começou a colocar a lógica, né, aqui na nossa visualização. Então, maravilha, eu tenho aqui a tabela, certo? Agora a questão é o seguinte, essa variável product, está vendo que ele não sabe o que tem, né? Eu sei que o produto, ele tem nome, unidade e quantidade. Agora, o que eu vou fazer? Para essa minha tabela, eu vou colocar aqui um thead, certo? O thead é o título da tabela, tr e um th. Essa minha tabela, ela vai ter 4 campos. Ela vai ter aqui nome, que é o nome do produto. Ela vai ter aqui unidade, que é a unidade do produto. Ela vai ter aqui quantidade. E ela vai ter o link de compra. Certo? Se eu rodar meu código, eu já tenho aqui a minha tabela. Então, reparem que esse thead com esse th faz esse nome já ficar aqui, né, em negrito, certo? Aqui o título da minha tabela. Então, maravilha. E agora eu vou fazer o seguinte. Para cada produto que tiver na lista, eu vou criar uma nova linha da minha tabela e vou exibir esses dados em tela, né? Então, como que a gente faz isso? Com for each. Então, vou colocar aqui, ó, PHP for each para cada produtos como um produto, certo? E aqui eu vou colocar um PHP end for each, certo? Se eu rodar aqui, você vai ver que ele já vai exibir 3 itens para mim.
Só que a grande questão agora eu vou colocar o nome na tela, né? Então, eu vou vir aqui, ó, igual product, product. E quando eu coloco aqui aspas, eu não sei o que tem no product. E se eu passar o mouse em cima de product, o meu VS Code ele não faz a menor ideia do que é esse produto, certo? Então, veja que o código vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui, ó, name, eu vou colocar aqui na linha de baixo, ó, unit, eu vou colocar aqui, ó, quantity. Isso vai funcionar perfeitamente, ó. Então, reparem que os dados que eu tenho lá, eles aparecem aqui perfeitamente. Mas o meu VS Code está mais perdido do que tudo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a tipar isso daqui, começar a criar dicas para o PHP, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar um arquivo chamado types.php. E dentro desse arquivo, a gente vai criar um tipo que ele serve somente para o VS Code se achar. Então, eu vou colocar aqui um comentário, ó, certo? Então, vou colocar aqui barra, 2 asteriscos, asterisco, asterisco, barra, e aqui a gente vai criar um tipo. Como que a gente cria um tipo personalizado que só serve para o VS Code ou para o editor saber essas informações? Eu vou colocar aqui, ó, psalm type, eu vou dar um nome para esse tipo, eu vou chamar de product, e eu vou dizer que ele é um array, e esse array vai ter quais informações? Ele vai ter aqui o name, que vai ser do tipo string, ele tem aqui o unit, e o unit também é do tipo string, e ele vai ter aqui, ó, o quantity, e o quantity eu vou dizer que pode ser um int ou um float, certo? Ou seja, eu acabei de criar um tipo aqui só para o meu PHP, né, saber aí e poder usar. Então, coloquei aqui o meu tipo, né, nome, unidade, quantidade, como que eu uso ele aqui na minha tabela? Vou vir aqui no começo, fazer uma marcação, igual a gente fez lá com title, né? Então, PHP. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que importar aquele tipo. Então, vou colocar aqui um comentário, arroba, psalm, import type. Qual o tipo? O tipo é product, que é o nome que eu defini aqui, from types. Types é o nome do meu arquivo aqui, certo? Agora eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, olha, vai ter aqui dentro uma variável do tipo product, que ela vai ser um array, e o nome dela é products. Então agora, quando eu passo o mouse aqui em products, ó, tá vendo? Ele já me diz que ele é um array, ó, de produtos. E esse produto ele tem essa configuração interna. Se eu vier aqui, ó, no meu produto agora, ó, e colocar aqui só aspas e um espaço, o meu VS Code ele já sabe o que ele tem que me sugerir aqui, ó. Ele sabe que o nome é string, que a unidade é string e que a quantidade é um inteiro e um float. Então, dessa forma, eu consigo, né, tipar aqui. Lembrando, essa tipagem que a gente fez, ela só serve para o VS Code não se perder aqui e para que você saiba qual é a informação que tem aqui, tá? Então, maravilha. Fiz isso, tá aqui funcionando. Já já a gente vai complementar. O que mais que eu tenho aqui? Se eu voltar aqui no meu make page, tá vendo essa variável data? Essa variável data eu também não sei o que tem aqui nesse tipo data, né? Eu sei que existe uma variável do tipo data, mas eu não sei o que tem nesse tipo data aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um tipo também. Então, eu vou colocar aqui, ó, um outro tipo. Vou até definir ele aqui embaixo, ó. Psalm type. Eu vou colocar ele de config. Ele vai ser um array, certo? O que esse array vai ter? Ele vai ter aqui o title e os produtos. Então, title, que é do tipo string, e ele vai ter um products, que é do tipo product array. Ou seja, esse product é esse que foi definido aqui em cima, certo? Então, maravilha. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou importar o meu tipo, certo? Então, vou importar aqui, deixa eu só apagar. Então, vou colocar aqui, ó, psalm import
type, o tipo config from types, certo? Esse make page aqui, ó, esse data, qual é o tipo dele? Vou criar aqui uma marcaçãozinha. Ao invés dele ser um array, ele é do tipo config, certo? Se eu vier aqui agora no data e colocar aqui aspas, o meu VS Code já sabe que dentro dessa aspas vai ter produtos ou vai ter o título, certo? Olha aí que maravilha. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o getRequire. Ó. O getRequire, ele vai receber aqui ó, o mesmo tipo. Ó. Config data. Então agora eu sei que se eu vier aqui por qualquer motivo e precisar usar o data, e quando eu coloco aqui a aspas, eu já sei, né, qual é o tipo. Então eu já sei agora que data tem essas informações. Fica muito mais fácil para o seu VS Code trabalhar assim. Então olha aí que maravilha, o resultado é o mesmo, não muda nada a nível de execução, mas agora o seu VS Code não fica tão perdido a respeito aí dos tipos das informações, tá? E aqui a gente vai ter o link, né? O link, a gente vai fazer um link para a página de busca do Google. Então, o que eu vou fazer? Na minha config, eu vou colocar aqui um search URL, ou seja, para qual é o URL que essa busca será feita. Ela vai ser feita para https://google.com/search. Essa é a página de busca do Google. Reparem que agora eu adicionei um search URL aqui no meu tipo, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui também, ó. Vou acrescentar aqui, ó. Search URL do tipo string, certo? Maravilha. E essa string, como que ela vai ser, né? Ela vai ter que aparecer assim na tela. https://google.com/search que igual o nome do produto. Então, por exemplo, café. Vai ter que aparecer assim na tela. Ou seja, eu tenho que fazer esse trechinho aqui agora funcionar, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma função só para isso. Vou criar aqui function make search parameter. O que ele vai receber? Ele vai receber aqui um string do search URL, certo? Ele vai retornar aqui uma string. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse search URL e ele vai receber aqui também ó, o string product name. Então, o que ele vai fazer? HTTP build query. Já mostrei isso aqui também em outras aulas, né? Esse item aqui, essa função, ela serve justamente para criar para nós esses parâmetros aqui do query parameters, né, os parâmetros de URL. Então, o que eu quero criar? A gente viu que é o que, e o que vai ter que ter o nome do produto, certo? Então, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai receber aqui a URL do Google, ou de qualquer que seja o site de busca, o nome do produto, e ela vai criar, né, aqui um parâmetro. Então, vou colocar aqui, certo? O interrogação, e ele vai gerar para mim um build, aqui um query parameter com a letra Q e o nome do produto exibido em tela, tá? Então, maravilha. Eu já tenho aqui esses dados. Então, como que eu vou fazer aqui? Agora eu vou criar aqui a minha URL. Antes de eu criar minha URL, eu vou colocar aqui também, ó, que eu também vou receber uma variável do tipo string chamado search URL, né? Da onde vai vir esse search URL? O search URL ele está dentro aqui do nosso tipo config, certo? Search URL e ele vai ser extraído aqui. Então, quando ele chegar nesse ponto, eu terei aqui, né, essa variável aqui dessa forma, tá? Então, maravilha. Eu já tenho aqui, né? Deixa eu voltar aqui no table, o search URL. E agora a gente vai criar o link aqui, ó. Então, vou colocar aqui o href, que é para criar o link. Aqui dentro eu vou chamar a função makeSearch parameter.
eu vou passar aqui o search URL, certo? E o nome do produto vai ser o product. Aqui o name, certo? E aqui eu vou colocar clique para comprar, certo? Aqui só faltou o cifrão. Então, agora, quando eu clico e executo, eu tenho aqui os links. Ó. Quando eu clico, ele abre aqui a página do Google. Porém, tá vendo que ele abriu na mesma página aqui, tá? Então, como que a gente muda isso? A gente vem aqui no nosso link e coloca aqui, ó, o target underline blank para ele abrir aí numa nova linha, né? Uma nova aba, na verdade, certo? E um detalhe importante aqui que a gente também tem que colocar, quando você abre um link para um site que não é o seu, esse site que não é o seu, se você não configurar, ele tem acesso ao seu site. Então, por exemplo, eu abri aqui, quando eu clico no link para ir para o Google, através de um comando JavaScript, ele tem acesso ao meu site. Ele pode rodar algum comando lá do meu site e pegar alguma informação do meu usuário que estava gravada aqui no navegador. Então, desse jeito aqui, eu estou dando autorização para que o site que vai abrir, ele tenha acesso a tudo que tiver gravado no navegador aqui do usuário que esteja relacionado ao meu site. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e colocar um HEL, que é uma política, e essa política a gente vai colocar aqui no opener, espaço no referrer. Tá? Essas políticas, elas vão fazer com que o site que está abrindo, ele não tenha acesso aqui aos meus dados. Isso aqui é uma dica importante de segurança. Além disso, eu vou colocar aqui também um title e vou colocar aqui, ó, clique para comprar, certo? E aqui eu vou colocar o nome do produto também. Então vai aparecer clique para comprar café, clique para comprar arroz e assim por diante, tá? Então, passei o mouse, ó, clique para comprar café, clique para comprar sabão líquido, clique para comprar arroz. Hein? Então, veja que eu criei aqui uma lista. Essa lista ela é renderizada ó, de acordo com os dados. Quando eu clico, ela abre aqui em aba totalmente aqui separada, tá vendo? Então, olha aí que legal. Além disso, eu poderia diminuir ainda mais. Então, eu poderia pegar toda essa linha aqui, ó. Então, eu vou pegar esse arquivo, isso daqui, vou copiar. Vou criar aqui, ó, role.php. Vou colar aqui, ó, o meu role. Certo? E aqui, no meu table, agora, ao invés de ter toda essa linha aqui, eu vou simplesmente php require qual é o arquivo role.php. Certo? Dessa forma, eu tiro todo esse código, fica ainda mais simples, ainda mais dividido, certo? Vou rodar aqui. A gente viu que agora, né, como eu separei, se eu passar o mouse em product, aqui ele continua achando que não existe, ele não sabe novamente o que tem. Então eu vou pegar esse tipo aqui, ó, que eu coloquei, vou colar ele aqui na parte de cima, certo? Aquele para ele ter essas informações aqui disponíveis para ele também. Ó. Então agora ele tem aqui, ó, o product. Agora não é mais products, né? É product apenas, certo? Então ele vai ter um produto. Esse produto vai ser desse tipo. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver o tipo do produto. Então esse produto e ele vai ter aqui o search URL. Nesse caso aqui, ó, eu nem estou usando mais o search URL aqui, ó. Então eu posso até tirar essa anotação daqui para o meu PHP não ficar sobrando uma anotação ali. Então, reparem que agora eu consegui aqui, né, criar o meu código funcionando. Então, eu tenho aqui, né, tudo bonitinho. Além disso, até esses 100 dados para mostrar, eu poderia colocar em outro local, né? Aqui é um código muito simples, é só um parágrafo, mas eu posso criar aqui também, ó, no data.php, pego todo esse código aqui, ó, e jogo ele lá no Nodata,
certo? E aqui no table eu só dou um require aqui, ó. PHP require no data.php, certo? E agora, se os dados aqui estiverem vazios, certo? Ele vai aparecer aqui sem dados para mostrar, normalmente, igual ele já fazia. Porém, agora eu tenho as coisas muito mais divididas, tá legal? Então, reparem que não é muito difícil, né, usar aqueles comandos que a gente já aprendeu, né? No PHP você pode usar ele do jeito que você precisar, para fazer loops, para fazer ifs, né? Então, aqui na minha tabela, por exemplo, ela decide, ela faz um if aqui, ela decide, né, se tem as informações, ela mostra, se não tem, ela não mostra. Se não tem as informações, ela pega um arquivo ali que mostra, dizendo uma mensagem dizendo que não tem. Se tem as informações, ela mostra ali, né, essas informações dessa tabela. Aqui, por exemplo, eu poderia pegar esse t-head aqui, ó, né, e colocar lá em outro lugar. Aqui, inclusive, eu posso colocar, né, o t-body, como a gente pôs o t-head, né? Então, a gente tem aqui, ó, o t-body, ou seja, o corpo da minha tabela, né? Então, eu tenho aqui o header da minha tabela, eu tenho aqui o corpo da minha tabela. Isso aqui não vai mudar em nada aqui na tela, mas ajuda na semântica, né? Então, agora fica mais separado. Isso daqui é head, né? Header, ou seja, são cabeçalhos da tabela. Isso daqui é o corpo aqui da tabela, né? Inclusive, eu poderia colocar aqui, ó, o t-foot, né? O t-foot é a mesma coisa que aparece em cima, só que ele fica na parte de baixo, né? E aqui, ó, tá vendo que eu repeti o código? Novamente, né, vantagem de ter aqui o PHP. Eu posso colocar aqui, ó, table headers.php. Eu copio aqui, ó, esse trecho todinho, jogo ele aqui, certo? E agora eu simplesmente incluo isso daqui lá com o meu require. Então, eu vou vir aqui, ó, require, faltou aqui a palavrinha PHP, require, ó, table header, certo? Agora eu não preciso mais desse tr. E a mesma coisa eu posso fazer aqui no tfoot, né? Ou seja, é o header que aparece na parte de baixo, que no meu caso, como é o mesmo do de cima, não faz diferença, certo? Então eu consegui, ó, reaproveitar aí bastante código. Então, o que a gente fez aqui é, nós dividimos o nosso código em arquivos menores, certo? E esses arquivos menores nós mesclamos ele através das lógicas do PHP, tá legal? Então essa daqui é a aula de hoje, um pouquinho mais comprida, né? Treine esse exercício aqui, porque no próximo projeto que a gente vai fazer, a gente vai usar bastante isso daqui, a gente vai começar a trabalhar bastante com isso daqui, tá legal? Então essa daqui é a aula de hoje. Se curtiu, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.